Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. E hoje vamos dar início ao nosso 8º dia da novena ao Patriarca São Bento, uma novena que tem sido assim, muito especial. Nós vemos que a cada dia mais é uma surpresa para nós do que Deus vem trazer, né, para cada dia. Que nós possamos já, desde já, abrir o nosso coração e pedir, clamar a Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar também nesse dia, é Ele que vai nos auxiliar para como fazer para que nós possamos estar cada dia mais aberto à graça, à vontade de Deus. Então, vamos pedir desde já também a intercessão do nosso patriarca São Bento. Louvado seja Deus. E olá, irmãos, e hoje em especial, nesse 8º dia, vamos pedir a intenção pela libertação e a proteção contra o mal das famílias. E hoje nós estamos aqui com o missionário Natal Gil, da Canção Nova. Ele também é conhecido como Natal, que a gente possa mesmo recebê-lo com muito amor, agradecer e louvar a Deus pelo seu sim. Amém. Olá, missionário Natal, que alegria poder tê-lo conosco, né, nesse momento tão especial. A gente vê que é uma graça muito especial que Deus preparou para nós. Louvado seja Deus, viu? Louvado seja Deus. Boa noite, Roberto. Boa noite, Umi, a família Honda. Boa noite vocês que nos acompanham através desta live especial, rezando junto com São Bento, buscando a sua intercessão para a nossa vida, sobretudo nas realidades que enfrentamos nos dias de hoje. Já fui apresentado, mas quero frisar, o meu nome é Natal, graças a Deus esse é meu nome de batismo, porque tive o privilégio de nascer no dia 25 de dezembro, Olha dia do que nascimento benção. nosso Senhor Jesus Cristo. Sou missionário da Canção Nova, graças a Deus, há 26 anos, né? Sou casado com a Cristiane Silva, sou pai de 2 filhos, a Rafaela e o Alex Gabriel, e hoje eu tenho a oportunidade, de forma online, estar rezando, participando com vocês desta live, motivo de muita alegria para mim também. Amém. Amém. Que bênção. Amém. Então, que neste momento nós possamos, então, já dar início a esse dia, esse 8º dia da novena, né? Que nós possamos já, vamos iniciar em nome da Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos aí tomar o nosso sacramental, o sacramental dessa devoção a São Bento, e vamos juntos clamar, né, pela misericórdia de Deus, através dessa oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostrasse sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, que neste momento nós possamos colocar todas as intenções que trazemos para essa novena. Neste momento, pedindo a intercessão poderosa de São Bento, diante de todas as situações que estamos vivenciando nesse momento. Peçamos pela libertação das famílias, pela libertação da sua família, pela situação que talvez esteja aí atrapalhando, trazendo divisões dentro da família.
talvez por uma fraqueza que tem te deixado distanciar de Deus. Peçamos com toda a nossa fé, pela graça, confiando na intercessão de São Bento. Obtendo-nos, finalmente, para que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Palavra de Deus, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos o escutavam e ficavam admirados, e diziam: de onde vem tudo isso? Onde que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Cristo dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé deles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra, né, uma reflexão, os conterrâneos de Jesus se escandalizam, não querem admitir que alguém como eles possam ter sabedoria superior à dos profissionais e realize ações que indiquem a presença de Deus. Para eles, o empecilho para a fé é a encarnação. Deus feito homem, situado num contexto social. Agora nós vamos passar para a nossa oração da insistência. Que nós possamos clamar, insistir a Deus por todas as dificuldades que estamos passando, pela libertação, pela cura, pela transformação da nossa vida, né? Então vamos rezar com toda a nossa fé a ladainha de São Bento. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, glória dos patriarcas, rogai por nós. São Bento, compilador da Santa Regra, rogai por nós. São Bento, retrato de todas as virtudes, rogai por nós. São Bento, exemplo de perfeição, rogai por nós. São Bento, pérola da santidade, rogai por nós. São Bento, sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. São Bento, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. São Bento, inspirador de todos os santos, rogai por nós. São Bento, serafim de fogo, rogai por nós. São Bento, querubim transformado, rogai por nós. São Bento, autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. São Bento, dominador dos demônios, rogai por nós. São Bento, modelo dos cenobitas, rogai por nós. São Bento, destruidor dos ídolos, rogai por nós. São Bento, dignidade dos confessores da fé,
rogai por nós. São Bento, consolador das almas. Rogai por nós. São Bento, ajuda nas tribulações. Rogai por nós. São Bento, Santo Pai abençoado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. refugiamo-nos debaixo de vossa proteção, ó Santo nosso Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, Aquele que do céu defende todos os seus filhos. E vamos conhecer um pouquinho mais das regras de São Bento, onde fala o primeiro grau da humildade é a pronta obediência, peculiar àqueles que nada amam acima de Cristo. Essa mesma obediência somente será digna da aceitação de Deus e suave para os homens, se a ordem for executada sem delongas, sem hesitações, sem morosidade, sem murmuração ou qualquer palavra de resistência. Se o discípulo obedecer de má vontade e se murmurar, ainda que não o faça com a boca, mas no coração, ainda que cumpra a ordem recebida, sua obra não será agradável a Deus, que vê o íntimo dos corações, e longe de obter alguma graça por tal ação, incorrerá na pena dos murmuradores, se não fizer reparação e não corrigir. Capítulo 5, da obediência. E vamos, neste momento, fazer a nossa oração conclusiva. Ok? Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, estivemos unidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, neste momento, nós vamos ter com a participação do nosso missionário, nosso amigo missionário Natal Gil, da comunidade da Canção Nova. E é um momento assim que Deus assim preparou muito especial para nós, as famílias, né? Então a gente gostaria de falar um pouco assim, partilhar com ele, que ele pudesse nos partilhar sobre a missão dele, né? Conta um pouco da sua história de missão, como foi o seu chamado e como tem vivido a sua entrega a Deus, Natal. Então, amados irmãos, é uma alegria muito grande poder partilhar convosco, partilhar com as famílias, né, e trazer a consciência dessa necessidade de perseverarmos no amor de Deus, sobretudo na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que eu falo perseverar na fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quando nós olhamos para manifestações odiernas, mais atuais, como, por exemplo, a revelação da mensagem da divina misericórdia, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Faustina, mas poderíamos falar também de manifestações de Deus, como a Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVIII. Nosso Senhor Jesus Cristo falava que o que mais doía ao seu coração era a falta de fé, a falta de confiança que nós temos nele. E ele, como que num lamento, tanto a Faustina como Santa Margarida Maria Alacoque, a quem ele pediu que se celebrasse uma festa solene, e nós celebramos liturgicamente há poucos dias atrás a solenidade
do Sagrado Coração de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo pediu que esta festa fosse instituída em desagravo aos pecados, aos sacrilégios, às ofensas, à ingratidão, à indiferença, à insensibilidade nossa, dos filhos de Deus, do povo de Deus, para com o próprio Cristo, para com o próprio Deus. E interessante porque o evangelho que nós acabamos de ouvir fala justamente desta realidade. Veja, eu vou fazer aqui uma pequena introdução até chegar um pouco do meu testemunho e também conjugar com aquilo que é a espiritualidade beneditina, porque o legado de São Bento é grandiosíssimo. Poderíamos aqui passar horas a falar sobre São Bento e não esgotaríamos a riqueza dos ensinamentos, do testemunho, da espiritualidade, de tudo aquilo que ele deixou para nós e para toda a Igreja Católica Apostólica Romana como um grande legado. E eu já faço isso falando um grande parêntese, e eu falo que é um grande legado, talvez outros irmãos aí nos dias anteriores da novena possa ter partilhado, mas se não eu trago para você só como detalhe, para mostrar a grandiosidade do legado de São Bento com os beneditinos, que é uma das maiores famílias religiosas do mundo. Uma das maiores famílias religiosas do mundo são os beneditinos, cujo São Bento está na origem dos mosteiros beneditinos e das regras beneditinas. Por quê? Veja, dos beneditinos foram sagrados ou mais 23 papas. 23 papas foram beneditinos. No bispo, mais de 5.000 bispos, foram ordenados e eram beneditinos. Veja a grandiosidade. E no rol dos santos que chegaram aos altares da igreja, mais de 3.000 santos catalogados foram santos da regra beneditina, foram monges beneditinos. Então, veja o tamanho do legado de São Bento, um homem que ele caminhou entre o século IV, porque ele é dos anos de 480, morreu mais ou menos por volta de 547, entre o século V e o século VI. Ou seja, há mais de 1.500 anos atrás. E o legado passa aí por toda esta história da igreja, chegando até nós nos dias atuais, como eu dizia, com este grande legado de 23 papas, mais de 5.000 bispos, mais de 3.000 santos canonizados, pertencentes à ordem beneditina. Por isso esse legado, para mostrar que foi um homem que, de uma forma única, singular, soube confiar em Deus. E eu dizia, este evangelho, porque qual foi o lamento de nosso Senhor Jesus Cristo? O evangelho que acabamos de ouvir fala, Jesus foi para Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Mas qual foi o lamento de nosso Senhor Jesus Cristo? Lá ele fez poucos milagres, porque ele dizia, um profeta só não é bem aceito na sua terra, na sua cidade natal, na sua pátria, na sua casa. Porque eles começaram a questionar. Imagine você, de forma bem corriqueira, ei, esse aí não é o filho do Zé Carpinteiro? Não é o filho da Lia? De onde é que vem tanto conhecimento? De onde é que vem tanta sabedoria? E por causa da origem conhecida deles, eles desacreditavam o messianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque não acreditaram nele, Jesus pouco pôde fazer na vida deles. O evangelho termina dizendo ali que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Por que eu trouxe esse contexto para vocês, amados irmãos que acompanham esta live? Porque não é diferente no dia de hoje. Quando nós convidamos o nosso filho para ir para a igreja, às vezes um vizinho, um colega de trabalho, alguém que está em dificuldade, passando por uma provação, o que essa pessoa comumente diz? Eu não, eu vou lá atrás do padre, o padre é homem, é pecador que nem eu conheço esse padre aí, ele não pode fazer nada por mim.
E não é o padre que pode fazer nada por nós. O padre é o instrumento da graça de Deus. É o canal da graça de Deus. Quem faz é o próprio Deus. Então eu não tenho que olhar para o padre, assim como o povo do tempo de Jesus não tinha que olhar para Jesus, para José e Maria e falar: ah, não, eu conheço esse povo aí, são meus vizinhos, eles moram lá pertinho de mim. E aí, por isso, desacreditaram de Jesus e não tocaram no poder de Deus. Infelizmente, da mesma forma, a gente faz nos dias de hoje. A gente olha para um, para outro e fala: ah, não, naquele grupo ali eu conheço o Honda. Ah, não, eu conheço o Natal, eu sei, eu fui criado com o Natal. Aí, em outras palavras, eles dizem: eu sei o barro que ele é feito, eu sei da miséria que ele é, e esquece de que a gente só é o canal da graça de Deus, só é o instrumento que Deus utiliza para atingi-lo, para falar o coração, para proclamar uma cura, para trazer uma palavra de ânimo e de encorajamento. Então, amados irmãos, nós precisamos desta experiência, porque diferente daquilo que é narrado no Evangelho, ou seja, diferente da incredulidade do povo daquele tempo, o jovem Bento, que era de condição de uma família nobre, ele era de Núrcia, ele foi a Roma para estudos, e com a invasão de Roma e os ataques que se viviam, ele teve que refugiar. Só que para onde que Bento foi refugiar? Ele foi refugiar-se numa caverna e foi viver uma vida eremita. E ele viveu uma vida eremita num isolamento, numa solidão e numa comunhão com Deus tão grande que os sinais que acompanham os homens de Deus começou a acompanhar. E aí as pessoas começaram a ir até Bento. A ponto que havia ali um mosteiro, em Monte Cassino, cujo abade havia falecido, e os monges que perderam o seu abade foram pedir: Bento, venha nos liderar, venha ser o nosso abade. E o que Bento disse? Olha, a minha vida não condiz com a vida de vocês, não. E ele falava isso já num tom profético, porque ele sabia que aqueles religiosos tinham uma vida meia tíbia, meia frouxa, ou como diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, porque não és quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te. Então, Bento, sabendo que eles eram bem morninhos na espiritualidade, na comunhão, na relação com Deus, com concessões para pecado, não é bom que eu esteja com vocês, não. Mas depois de muita insistência, São Bento cedeu. E porque ele cedeu, ele se tornou o abade, daí nasceu a regra beneditina, o ora et labora, a oração e o trabalho. Ele convidava a trabalhar de tal forma que o trabalho se tornasse uma oração. Ele convidava a orar de tal forma que o horário, a oração perpassava o trabalho e as duas coisas fundiam-se uma à outra. Era a espiritualidade do trabalho santificado, que ele não dissociava uma coisa da outra. Preste atenção, às vezes a gente não consegue compreender as coisas. O que São Bento vivia era aquilo que, quando nós vamos na missa e começa a liturgia eucarística, o sacerdote diz assim: corações ao alto. A Assembleia responde: o nosso coração está em Deus. São Bento era um homem que tinha o coração no alto, como diz Colossenses 3, buscai as coisas do alto. Ele estava com o coração constantemente em Deus, que não fazia diferença ele estar em uma capela ou estando trabalhando, ele estava constantemente na presença de Deus. Então, por causa desta fé, por causa desta confiança em Deus, deste abandono em Deus, inicialmente numa vida eremítica, São Bento é referência na vida eremítica, não foi o primeiro a começar. Por exemplo, Santo Antão é bem mais famoso na vida eremítica, na vida desértica, do que São Bento, mas ele é uma referência de vida eremita, mas ele se tornou ainda mais um pai da vida monástica, porque quando ele aceitou o convite para
liderar espiritualmente, para ser o abade daquele mosteiro, ele instituiu a regra beneditina, que nós estamos meditando aqui por esses dias, nessa novena, e cada dia é um ensinamento, mas é de uma riqueza tão grande que a gente não consegue mensurar. E aí, inicialmente, ele fundou, na região da Itália, 12 mosteiros. Só que o que aconteceu? Aqueles monges que, como os personagens de Nazaré, começaram a não dar crédito nele, e até porque ele estava apertando, sendo rígido, cobrando coerência na vocação religiosa, na vida monástica, então se incomodaram. E aí, por isso que nós conhecemos a oração de São Bento, porque eles colocaram veneno no vinho de Bento a fim de matá-lo. E aí São Bento fez o sinal da cruz e a taça se rompeu, quebrou como se tivesse jogado uma pedra. Então, por isso nós rezamos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, é mal o que tu me ofereces, a taça envenenada, bebe tu mesmo dos teus venenos. Daí nasceu essa experiência. Só que Bento, por ser um homem tão de Deus, ele atraiu o desprezo de muitos outros homens, inclusive dentro da vida religiosa, porque teve um outro sacerdote, um outro clérigo, que não era beneditino, mas que era invejado, ou invejava Bento, ciumava Bento, a ponto de que ele mandou um pão envenenado. E Bento tinha um corvo que ele costumava dar farelos de pão para ele, ordenou o corvo que pegasse aquele pão e jogasse num lugar onde ninguém pudesse comê-lo. Então, pelo menos em 3 ocasiões, tentaram matar São Bento. E por que eu estou trazendo isso? Primeiro, para trazer um conhecimento claro, aquilo que está na palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 2. Se queres servir ao Senhor, prepara a tua alma para a provação. Porque Bento foi este homem de provação. Por quê? Porque ele era coerente com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele atraía o desprezo dos irmãos, dos religiosos, de sacerdotes e de outras pessoas que, vendo a sua coerência com o evangelho, se incomodava com ele e, por isso, queria eliminá-lo. Numa outra situação, é por isso que em uma das imagens de São Bento também aparece uma serpente em meio ao cálice. É porque mandaram levar a Bento um cálice com uma serpente. E, na verdade, não era um cálice, eram como que 2 garrafas, fazendo uma comparação. E a pessoa que foi o portador das garrafas quis até tomar para si uma das garrafas e entregou para Bento só uma. Bento chegou e falou: olha, presta atenção, tome cuidado com a garrafa que você está lá com o vinho, que você não me deu, declina ela para você ver o que tem dentro dela. Aí, quando o homem que havia sonegado, usurpado aquela garrafa de vinho para ele, quando ele veio perceber, havia uma serpente lá. Por que ele era preservado de tudo isso? Por causa da sua comunhão com Deus, que o preservava de todas essas situações. Veja, eu falei da regra beneditina, eu falei como o patrono de uma das maiores famílias religiosas do mundo, que são os monges beneditinos, que das suas fileiras saíram 23 papas, mais de 5.000 bispos, mais de 3.000 santos canonizados, mas olha todo o legado. Quem transcreveu tudo isso foi São Gregório, que colheu os testemunhos do que os monges viram e ouviram de Bento e transcreveu este legado que nós temos acesso hoje, de forma a nos enriquecer na fé com aquilo que São Bento nos revelou, nos ensinou. Então, amados irmãos, hoje as famílias se perdem por causa do afastamento de Deus. Famílias, nós fomos
feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2 está lá escrito, quando Deus foi criar o homem, ele diz, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança Deus os fez, Deus os criou. Qual é a imagem de Deus? Um Deus trino, um Deus comunidade, um Deus família. Deus nos criou. A família é tão importante no plano de Deus que ele utilizou o seio de uma família para vir ao mundo. Jesus não foi elevado aos céus em glória em meio aos anjos? O Evangelho de João fala disso. A gente celebrou o mês passado na ascensão do Senhor. Jesus ascendeu ao céu em poder e glória, em meio aos anjos. Ele não poderia ter vindo em glória também? Não, mas ele veio no seio de uma família para mostrar o valor e a importância de uma família aos olhos de Deus. A família é a mais antiga instituição criada por Deus e nós, enquanto famílias, temos a missão de ser co-criador com Deus. São João Paulo II dizia algo interessante, amados irmãos. Ele dizia assim, como o demônio, como Satanás não pode nada contra Deus, ele ataca a principal obra de Deus. Ele ataca a principal criatura de Deus. Qual é a obra-prima de Deus? A família. A obra-prima, a obra de arte de Deus é a família criada à imagem e semelhança. Para observar. Criou o homem e depois de que ele criou tudo e viu que era bom, quando ele criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher. Depois de tê-los criado, Deus viu que era bom. Assim nasceu a família no projeto de Deus, um homem e uma mulher, para ser co-criador com Deus. Aí, São João Paulo II vai concluir, é por isso que a família é tão atacada, porque o demônio, não podendo nada contra Deus, ele ataca a principal obra-prima de Deus, as famílias. E Lúcia, uma das videntes de Fátima, ela comprova isso, porque Lúcia ela falou bem assim, ela fez uma carta e escreveu para o cardeal Carlo Caffarra na ocasião. A batalha final entre o reino de Deus e o reino de Satanás será na família. É por isso que as famílias são tão atacadas. Primeiro porque ela é a obra-prima de Deus. E qual é a vulnerabilidade? A falta de fé que Jesus lamentou a Santa Margarida Maria Alacoque, a falta de fé que Jesus reclamou a Santa Faustina, que é o que mais dói o seu coração e que não faz. Percebam que as duas devoções do Sagrado Coração de Jesus e de Jesus Misericordioso é a confiança em Jesus, a ejaculatória do Sagrado Coração de Jesus é Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. A ejaculatória de Jesus Misericordioso é Jesus, eu confio em vós. E esse evangelho ele vai dizer justamente desta realidade, nos chama a atenção para que, enquanto famílias, coloquemos a nossa confiança em Deus e não no dinheiro, não no trabalho, não em outras pessoas, não no título, não na formação, não em políticos, em nada nem ninguém. Mas em Deus, como diz o Salmo, a nossa proteção, a nossa força, a nossa esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é no título, não é por eu me tornar uma pessoa importante ou me tornar uma pessoa milionária, não é no curso que eu vou fazer, não é nos bens que eu vou possuir, não é em nada, é em Deus. Então, amados irmãos, hoje, em que no 8º dia da novena de São Bento, meditamos aqui e pedimos a intercessão de São Bento sobre as nossas famílias, o que nós precisamos fazer é clamar o socorro de Deus para as nossas famílias. E como? Nos confiando em Deus. Duas definições para terminarmos. São João Paulo II, quando veio no Brasil em 1980, ele dizia assim, santidade não é alienação, mas é uma maior familiaridade com as realidades divinas. O Brasil precisa de santos, o Brasil precisa de muitos santos. Segundo São João Paulo II, o Papa das Famílias, Papa da Juventude, Papa do Espírito Santo, Papa Mariano, Papa do Rosário, mas sendo Papa das Famílias, ele dizia que
Santidade não é alienação, mas uma maior familiaridade com as realidades divinas. Na vida ascética e mística, santidade sabe o que é? Conformidade com a vontade de Deus. O que é santidade? Abandonar-se em Deus e fazer a vontade dele. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai Nosso, nos ensinou a rezar. Seja feita a vossa vontade. É por isso que no dia da anunciação do anjo Gabriel a Maria, dia 25 de março, a liturgia fala assim, Nossa Senhora respondeu assim, por que Nossa Senhora é a cheia de graça? Porque ela escolheu fazer a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Salmo 40, ou então Hebreus 10, 7, vai dizer, na Bíblia está escrito, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Famílias, o que nós precisamos fazer para sair da condição infernal? Às vezes as pessoas, como eu fui no encontro nesse final de semana, às vezes as pessoas que estão em dificuldade, numa provação extrema, falam assim, Natal, reza por mim, lá em casa está um inferno. E eu acredito mesmo que está um inferno, porque o céu e o inferno começam aqui, depende como você quer viver. Se em comunhão com Deus, conformidade com Deus, você vive ou começa a viver o céu na terra. Mas se você vive longe do amor de Deus e buscando realizar somente a nossa vontade e não conformar a nossa vida à vontade de Deus, aí o inferno também começa aqui, porque a gente está fazendo o errado. E nesse sentido, São Bento é aquele que nos dá o exemplo de que, ainda jovem, ele deixou a nobreza, deixou a riqueza, despojou-se de tudo para ir viver no deserto, deixou até mesmo os estudos, para viver como monge no deserto. E depois, mediante aos apelos, ele veio para um mosteiro e dali nasceu toda a beleza da família beneditina que nós conhecemos nos dias de hoje. Finalizo com um testemunho de esperança. Assim, para os pais, para as mães, mas também para os jovens, porque às vezes é o jovem que precisa rezar para o pai voltar para Deus, é o jovem que precisa rezar para a mãe sair de uma situação de pecado e voltar para Deus. A gente vê essa realidade. Às vezes é o filho que está sendo catequizado, é o filho que é coroinha, que é do grupo de jovens, que é evangelizado e resgata, traz o pai e a mãe de volta para Deus. Quantas vezes a gente ouve testemunho de filhos, né, que se voltam para a igreja e através desse sim, né, Deus ali age nesse canal de graça e traz toda a família. É algo assim, grandioso. É algo só de Deus mesmo, né? Amém. Aí, então, eu queria trazer como testemunho final, Rhonda. Eu tenho, graças a Deus, como disse, esse ano, 26 anos de vida consagradas a Deus no Carisma Canção Nova. Só que por quase 10 anos eu vivi na mais completa perdição. E qual não foi a misericórdia de Deus para mim? Havia uma mãe que rezava por mim quando eu saía. Eu cheguei a sair, ficar dias fora, em festas, em bebedeiras. Vivi por quase 10 anos em bebedeira, numa vida de prostituição, me envolvendo com dezenas de mulheres, como um filho pródigo, esbanjando os bens dos meus pais. E qual foi a válvula da misericórdia de Deus para mim? A minha mãe rezava por mim. Ela, infelizmente, veio a óbito sem conhecer a minha conversão. Mas, ainda por meio dela, e o tempo já vai adiantado, porque senão eu partilharia, quem sabe, numa outra ocasião, mas por meio dela, pela intercessão da minha mãe, veio a minha conversão. Ela não viu em vida, mas eu tenho certeza que lá do céu ela olha sorrindo, né? Depois de ter chorado tanto, como Santa Mônica, que rezou durante longos 30 anos pela conversão, mas foi tão frutuosa a conversão que Santo Agostinho se tornou um dos maiores santos da Igreja Católica. Também minha mãe teve que rezar um bom tempo pela minha conversão, e por misericórdia de Deus, já vai fazer o ano que vem
2026, em setembro, completa 30 anos que tudo isso aconteceu, essa guinada, essa mudança na minha vida, e hoje eu estou aqui por misericórdia de Deus e pela intercessão da minha mãe, que acreditando em Deus, não desistiu de mim. Amém. Amém. Louvado seja Costumo Deus. dizer, está num livro que se chama Enquanto é Tempo, Recorram à Fonte da Minha Misericórdia, um livro que Deus me inspirou, a mim e a minha Amém. esposa, e que fala da espiritualidade da divina misericórdia. Eu coloco lá como uma das frases: quando eu não merecia nada, quando eu merecia o desprezo e até mesmo a condenação, foi pelos braços da mãe que eu senti o amor de Deus por mim. Sabe por quê, Rhonda? Porque mesmo fazendo tudo errado, mesmo dando prejuízo aos meus pais, mesmo dando desgosto, e etc., minha mãe me tratava da melhor forma possível. Ela não xingava, ela não brigava, ela não esbravejava, ela somente me amava com os atos, com os gestos, me acolhia e rezava por mim. Ela não contemplou, mas como eu disse, lá do céu eu não tenho dúvida, ela olha sorrindo e dando graças a Deus. O homem, não que eu seja santo, nem que esteja bom, mas não sou mais aquele, não sou mais aquele que fez ela chorar. Então eu acredito que ainda nas minhas fraquezas e misérias eu dou muito mais motivo para rir do que para chorar, graças a Deus. Por isso, famílias, não percam a confiança em Deus. Não faça como a família de Nazaré que falou: ei, ele não é o filho do carpinteiro? Não é a filha de Lia? Lia lá de Joaquim e Ana? Por causa disso, perderam a graça de Deus. E Santo Agostinho dizia assim: eu tenho medo da graça que passa. Famílias, não deixe a graça passar. Que São Bento interceda por nós para que entremos no combate como homens da fé. Por que ele foi tão atacado? Porque ele se entregou ao serviço do Senhor, como diz no livro do Eclesiástico 2. Se te prestares ao serviço do Senhor, prepara a tua alma para o sofrimento, para a tribulação. É por isso que ele foi tão tentado pelo demônio, porque ele era de Deus. Se você não sofre tentação do demônio, é porque a tua vida está mais para o lado de lá porque do lado de cá. Então, vamos nos alinhar no caminho de Deus e aí entrar para o combate dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, e aí nós contemplaremos a graça de Deus, porque são inúmeros os milagres que a tradição, que São Gregório narra da história de São Bento, que poderíamos partilhar aqui, porque ele acreditou. Porque ele acreditou em Deus. Famílias, acreditemos em Deus, acreditemos em Jesus, acreditemos na intercessão da Virgem Maria, acreditemos na intercessão de São Bento, que nos convida a buscar a sua intercessão por meio desta novena. São Bento, rogai Ai, por Rogai nós. por nós. Olha que bênção, que temos que louvar e agradecer a Deus, né? Por este momento tão especial que Deus preparou para cada um de nós, né? Para você que está acompanhando, que está rezando aí com toda a sua fé, essa novena e essa devoção tão linda e poderosa que é a devoção ao Santo São Bento, né? E vemos assim que hoje, em especial hoje, meus irmãos, hoje Deus quer realizar esse milagre que está precisando acontecer na sua vida, na vida da tua família, na vida daqueles que você ama, né? E assim a gente vê o missionário Natal falando e ali o nosso coração se inflamando, né? Há tantas coisas que vêm que Deus, nesse momento assim de oração de íntima, essa intimidade com Deus, creio que com vocês passa filmes na sua mente, né? É Deus revelando, é Deus falando com você dessa forma, né? E hoje Deus ele trouxe esse milagre que precisa acontecer na sua vida, né? E só que precisa de algo muito especial que fala nesse evangelho, a fé.
Precisamos dar esse passo na fé, precisamos acreditar naquele que tudo pode. É como o missionário falou, né? Às vezes nós não somos aceitos na nossa pátria. Talvez você está rezando aí pela sua família e até hoje ainda a graça não aconteceu. Mas é algo assim que, como aquela instituição que foi em busca, né, da ajuda de São Bento, né, do canal da graça que era São Bento, eles insistiram, por mais que a fé deles fosse uma fé pequena, né, mas insistiram até que a graça pudesse se manifestar. E São Bento, então, abraça aquela causa também junto com eles, né? Foi uma missão dada por Deus a São Bento, né? E ele abraçou. E a gente vê que as regras de São Bento, né, ajudou tantas as congregações, né, as instituições religiosas, mas ajudou a sociedade, e a gente vê que ela é algo assim de Deus, é sempre vivo, né? A graça de Deus, ela é sempre viva, ela sempre vai operar graça, milagre, transformação, e ela vem bater hoje na sua porta. Hoje ela vem bater aí na sua vida, na vida da sua família, né? A regra de São Bento. E o que ele fala aqui é algo muito especial da regra dele hoje: a humildade. Busquemos a humildade de ouvir a Deus no que Ele está falando hoje para você. De você realmente, você está tendo a graça de contemplar esses milagres. Esses milagres que aconteceram há séculos atrás, né? E hoje vem assim algo muito vivo para nós, né? Tão atual. Tão atual. Milagres que a gente contempla através dessa missão tão linda que Deus concedeu ao missionário Natal e à sua família, né? Uma família restaurada, uma família hoje alicerçada em Deus, porque só Ele pode. Às vezes tentamos de tantas maneiras, mas se não houve resultado, abrace a Deus nesse momento. É Ele que vem trazer essa transformação, né? Então, que nós possamos, assim, com toda a nossa fé, talvez pequena, mas acreditar. Hoje, Deus está alimentando a sua fé. Deus está fortalecendo a sua fé. Deus quer você e a sua família em pé, né? Então vamos crer, né? E pedimos assim algo assim muito especial ao missionário, né? Nessa sua missão com as famílias que a gente vê, né? Vocês partilharam conosco umas fotos, nossa, tão lindo, tão especial, que na hora o que me veio no meu coração, puxa vida, quem sabe Deus ainda vai preparar um encontro desse aqui no Japão, aqui no Japão, né? Porque vemos assim, que assim como em outros lugares, outros países, a família é tão atacada e não deixa de ser atacada aqui. E como ela tem sido atacada aqui. Tantas famílias se desfazendo, sendo dilaceradas, né? Quantos casais que vieram com sonho para cá e tiveram as suas vidas dilaceradas, transformadas, separadas. Quase tantos casais que se tornaram inimigos, né? Mas também, olha, nesse tempo que estamos aqui, mas também tivemos também a graça e a missão de acompanhar alguns casais aqui, né? Algumas famílias, mas vemos e testemunhamos que através desse momento com Deus foi o que restaurou. Foi o que resgatou, foi o que transformou, foi o que, sabe, reavivou a família, né? E esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus trouxe para cada um de nós. E pedimos assim, diante da sua caminhada, da sua missão, né? Seu chamado com Deus, diante desses ataques, né, que tantas as famílias estão passando, qual que seria assim a sua palavra, né, que você daria para hoje, né, nesse momento, e também, e se você pudesse também rezar por essas causas neste momento, né, pela família. De oração, sim. Para encerrar. Rhonda, Catecismo da Igreja Católica, no
nos primeiros parágrafos, mais especificamente no parágrafo 1º e no parágrafo 27º, ele fala que o homem foi criado por Deus e para Deus, no amor e para o amor, somente que a realidade do pecado fez com que o homem se afastasse de Deus. E o que nós precisamos fazer? Trilhar o caminho de volta. O parágrafo 1º do Catecismo vai dizer: por isso, Deus está sempre perto do homem, chama, ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo. E ele faz isso no seu Filho, Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos, né? Filipenses, Gálatas 4:4 fala: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ou então, João 3,16, com efeito, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado porque não acreditou no Filho de Deus. O que nós precisamos fazer? Conversão. Trilhar o caminho de volta e colocar a nossa confiança em Deus. Em Deus. Por quê? Hoje, o profeta Isaías vai falar isso no capítulo 59, versículos 3 e 4. Nós vivemos numa geração onde as pessoas gestam como uma gestante, más intenções. Por que a gente nutre, gesta, alimenta más intenções? Porque a gente está longe de Deus. E o que nós precisamos fazer? Voltarmos para Deus, aprendermos a viver da providência, abandonados, conformados à vontade divina. É por isso que São Paulo dizia assim, ó: sou o que sou por graça de Deus. Porque quando ele converteu-se do seu judaísmo para o cristianismo, ele passou a ser um homem conduzido. Tanto é que nas cartas ele dizia assim: o Espírito me disse para ir para tal lugar. Ele era impelido, ele era um homem conduzido pelo Espírito Santo, por isso que em Gálatas 5,19 ele fala assim: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo de Deus e não satisfaçais o que deseja uma vida carnal, porque que a carne deseja é contrário ao Espírito. A carne leva à morte, o Espírito vivifica. Famílias, aprendam a colocar a confiança em Deus. Nós vivemos nesse tempo onde se dá valor ao que não tem valor, num tempo de abstração, de futilidade, de coisas que nos desfocam, que roubam o nosso tempo e, portanto, roubam a nossa paz e nos desvia, nos afasta de Deus. O que a gente precisa fazer, como mostrou o Evangelho? Não ser como os conterrâneos de Jesus que duvidaram dele. Temos que aprender a colocar a nossa confiança em Deus. O Salmo 27, versículos 13 e 14 vai falar: espera no Senhor, pois o justo vive pela fé que tem no seu Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar a nossa confiança nele. E aí nós veremos o que Deus pode fazer. Olha quanta coisa que Deus fez na vida de São Bento, porque era um homem que acreditou em Deus e desde a sua juventude foi para o deserto para viver só com Deus, longe das possibilidades de pecado. E olha que num outro episódio de São Bento, para finalizar, ele veio à mente uma mulher que ele viu, que ele conheceu, e aí o demônio fez com que essa mulher aparecesse para ele não consentir o pensamento carnal do desejo, do prazer. Ele fez semelhante a São Francisco, ou São Francisco fez semelhante a Bento, porque São Francisco veio bem depois de São Bento. Ele tirou a roupa e se rolou nos espinhos para que a sua carne fosse maltratada e não tivesse espaço para que ele abrisse a brecha para o pecado. Ou seja, ele buscou viver um abandono total nas mãos de Deus. Famílias, aprendam a confiar e a esperar em Deus. Senhor Jesus, é esta graça que eu te peço neste momento.
por cada um desses que nesta hora acompanham esta live, em diferentes momentos, porque a tua graça atual, a você que me ouve nesta hora, eu estou pedindo, em nome de Jesus, a força do alto, que é o Espírito Santo de Deus, a vir sobre você nesta hora, abrindo a sua mente e o seu coração ao entendimento que não é em pessoas, não é em cargos, não é no dinheiro, não é nas capacidades ou nas habilidades que Deus te deu, não é no dinheiro da sua família, não é na riqueza, não é nos bens, não é em nada, senão em Deus que precisa repousar a nossa confiança, a nossa esperança. Senhor Jesus, ensina-nos a viver esta realidade. Ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a viver o abandono. O Deus proverá, o Deus que age no momento oportuno, na hora favorável em nossas vidas. Eu peço esta graça para cada um destes meus irmãos que nos acompanham nesta hora. Age, Senhor. Age na mente, age no coração, para que, como nos ensina a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 12, não vivamos mais conformados às realidades do mundo, mas que tenhamos uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus para buscar, discernir e realizar a vontade de Deus. Nossa Senhora, tu que és mãe, tu que és a medianeira das graças de Deus, tu que és a cheia de graça, eu peço, mãe, interceda por cada um destes filhos teus que nos acompanham nesta hora, que nos assistem, que nos escutam. Intercede, mãe, por aquilo que são as petições, as preces, as orações, aquilo que estes meus irmãos apresentam agora, as mães que rezam pelos filhos, aqueles que rezam por uma situação financeira, aqueles que apresentam uma causa judicial. Eu peço, mãe, a tua intercessão. Aqueles que apresentam as limitações físicas e rogam por saúde, mediante a uma situação médica, um diagnóstico médico, eu peço agora a tua mão, Nossa Senhora, a mãe da providência, a mãe da ternura, a interceder. Peço mais ainda, mãe, que assim como vemos o menino Deus pousando no teu colo, que estes façam agora a experiência de ser acolhidos, de sentir o teu amor de mãe, a dar consolo, a dar alegria, a dar descanso, minha mãe querida, para que, a partir desta experiência, eles correspondam ao desejo de serem homens e mulheres, de ser sacerdotes, de ser pessoas religiosas do serviço a Deus, porque o Senhor me fala disso neste momento. Abandonados à mão de Deus e à mãe da ternura e da misericórdia que és tu. Tudo isso, Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus e por intercessão da Virgem gloriosa e bendita, para que ela alcance do seu Filho Jesus aquilo que não temos méritos para receber. Ave Maria, cheia de graça, Graça. o O Senhor é Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que para que sejamos sejamos das dignos promessas das de Cristo. promessas de Cristo. Amém. Amém. São bem, Amém. Rogai por rogai nós. por nós. Muito obrigado, missionário Natal. Louvado seja Deus por esse tempo, né, por esse dia, por esse momento tão especial. Que Deus continue a derramar muitas bênçãos sobre você, sua família, sobre a sua missão, que é tão importante nesses nossos tempos, né? Louvado seja Deus, viu? E Amém. desde A todos nós. já lançar esse convite, né, a você, a sua família, que em um momento, se vocês pudessem, então, ter mais um momento conosco, testemunhando a vida de vocês, né?
vida de conversão, desse chamado, né, dessa consagração da família, da vida de vocês, né, nessa comunidade tão linda que é a Canção Nova. Amém? Sim, claro, será um prazer. E Muito contamos também que em breve, aqui na Livraria Bom Pastor, também teremos o O livro livro do Missionário Missionário Natal Natal. aqui também. Qual que é o título do livro? Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Amém. Louvado seja Seja Deus, né? Muito Muito obrigada, viu, obrigado. missionário? Que Deus abençoe muito a vida do senhor e de toda a família. Amém. E Amém, amém. Foi uma alegria, um grande abraço para vocês. Contem com as minhas orações. Peço, continue orando também por nós que precisamos muito e que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Louvado Até seja a próxima. Deus. Até a próxima. E agradecemos a cada um de vocês que participou conosco nesse momento, nessa novena tão especial desse 8º dia. E pedimos que vocês possam mesmo compartilhar, com certeza, alguma família, alguém conhecido de você precisa receber essa oração também. Compartilhe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que teremos mais devoções a estar rezando com vocês. E muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Louvado seja Deus por esse momento. Agradecemos, sim, de todo o nosso coração pela perseverança de cada um de vocês, né? Foi um tempo muito especial, está sendo um tempo muito especial. Hoje foi, assim, um momento muito especial, né? Vemos que com Deus é tudo assim, é tudo especial, mas sentimos que cada dia mais que se passa, né? As bênçãos vão sendo mais vivas, né? Em nossa vida, né? Então, muito obrigado e contamos com vocês também amanhã. Amanhã vamos ter a presença, né, do missionário também da Canção Nova, né? Ele e a sua família, né? O missionário Ricardo Ida, que teve presente conosco no 7º dia, e amanhã também, né, com um momento muito especial de oração, de libertação, né? Que possamos compartilhar esse vídeo, compartilhar esse convite, essa mensagem, para que possa chegar a mais pessoas e a mais famílias. Amém? Então, louvado seja Deus e até amanhã. Até amanhã, irmãos. São Bento, Rogai rogai por por nós. nós.